Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor continue vos abençoando, que o Senhor continue vos fortalecendo, guardando, bem como toda a vossa família, em nome do Senhor Jesus. A palavra para a nossa meditação no dia de hoje está no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, que nos diz, o título diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós precisamos de fé para a nossa caminhada cristã. Porque se nós não tivermos fé, como poderemos continuar galgando uma vida espiritual na presença de Deus? A gente serve a um Deus que no momento nós não vemos, mas nós o sentimos. E a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados que não viram e creram. Como nós vamos continuar servindo a Deus e adorando a Deus se não tivermos fé, se nós não estamos no momento vendo a Deus? Então nós podemos ver aí que a fé é como um divisor de águas nas nossas vidas. Nós precisamos da fé para continuarmos servindo a Deus, adorando a Deus e crendo em Deus. Mas o que é a fé? A fé é a confiança absoluta em Deus. A fé é um dom de Deus, que nós demonstramos este dom quando confiamos em algo que não vemos, mas cremos que aquilo que nós estamos tendo fé se tornará em verdade e visível. A fé é o princípio de ação e poder que nos leva a alcançar. E temos que esperar, porque a fé, ela tem o poder de trazer até a existência aquilo que não existe. E nós precisamos exercer essa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1. A fé é uma virtude sobrenatural e infundida por Deus. A fé é uma certeza e convicção naquilo que a Bíblia fala sobre Deus. Se nós não tivermos fé, a gente não vai conseguir crer no que a Bíblia fala em relação a Deus. Porque a palavra de Deus, ela mesmo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus na vida daqueles que crerem. Aqui, o apóstolo Tiago, o irmão Tiago, ele está falando sobre a fé sem as obras, que para nada aproveita. Ele diz, iniciando, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Para eu demonstrar que eu tenho fé, ela tem que vir acompanhada pelas minhas obras. Pelas obras. Lembra de Abraão? Abraão tinha fé em Deus. E um dia, Deus provou a fé de Abraão e o seu amor para com ele quando pediu o seu único filho, Isaque. E Abraão não cogitou entre dois pensamentos. Ele levou Isaque para sacrificá-lo ao Senhor. Ele não ficou indagando a Deus, questionando a Deus, como muitas vezes nós fazemos. Às vezes Deus nos dá um direcionamento e só porque aquele direcionamento aos nossos olhos humanos
não parece certo, não parece bom, não está do jeito que a gente quer, a gente fica perguntando e fazendo prova de Deus para saber se é de Deus ou não. Aí está a importância de termos fé em Deus, porque nós vamos saber discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz dos demônios e quando é a voz da carne. Tudo isso é gerado em torno da fé. Então o Tiago fala aqui, meus irmãos, o que aproveita se você diz que tem fé, mas não tem as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé só não pode nos salvar, por quê? Porque quando nós temos fé acompanhado das obras, a gente vai resistir às obras da carne, a gente não vai se deixar levar pelas coisas do mundo. As obras que nós vamos fazer vai ser obras representadas pela fé que está em nós, a ponto de nos conduzir verdadeiramente para as mansões celestiais. Às vezes, aqui no verso 15, Tiago está falando sobre a necessidade de nós suprirmos ao nosso próximo com ações também, com aquilo que ele precisa, e não apenas liberando uma palavra. Ele diz aqui, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Às vezes chega um irmão até nós necessitando de alguma coisa, necessitando de uma conta de luz para pagar, necessitando de se pague uma consulta, necessitando de um bem material para dentro da sua casa. E ali a gente chama aquele irmão e a gente ora e diz, vai em paz, meu irmão. Mas a gente tem a condição de pagar aquela conta de luz, de abençoar aquele irmão com aquele bem material. A gente tem condição de dar um casaco para aquele irmão se esquentar no frio. Mas a gente muitas vezes fecha a nossa mão, não quer abençoar, e nós oramos, e a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, a fé também é demonstrada através disso aí. Meu irmão, eu vou orar por você, eu tenho fé que Deus vai continuar suprindo as tuas necessidades. No momento eu vou suprir, porque eu tenho condição de estar suprindo, mas eu vou orar a Deus para que Deus continue suprindo as tuas necessidades. O verso 17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a nossa fé tem que ser acompanhada pelas nossas obras para não ser mortas em si mesmas, em nós mesmas. Porque às vezes a gente ora pedindo a Deus para abrir uma porta de emprego. A gente diz, Senhor, eu tenho fé que essa porta de emprego vai ser aberta. Mas a gente não vai atrás, a gente não coloca um currículo, a gente não vai em uma loja conversar, buscar se está contratando pessoas. A gente ora e diz, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai abrir a porta, e senta no sofá e cruza os braços e fica esperando, né, que a bênção venha até a nossa porta. Deus, ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Porque a fé sem a obra é morta. Às vezes, nós oramos pedindo Deus cura. E lá em Isaías 53, verso 4, está dizendo que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Mas quantas vezes a pessoa está doente, mas não vai à procura de um médico, porque está dizendo, eu tenho fé que Deus vai me curar. E como é que você vai saber que você foi curado se você não passar por um exame do médico, onde ele vai dizer, ó, a doença sumiu, você não tem mais nada. E a fé é um processo de espera. Nenhuma semente lançada hoje, você vai colher hoje mesmo o fruto. Então a fé, ela requer paciência, porque ela vai estar gerando, ela vai estar criando raízes, para depois ela começar a germinar e dar os seus frutos. Então, como é que a gente vai pedir a Deus para curar, mas não vai fazer um tratamento? Não vai estar ali buscando dos médicos para que, através dos exames, o médico venha dizer, olha, você está curado. A fé, ela é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. A fé trabalha no nosso temperamento, trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso emocional. Então, a fé sem obra, ela é morta em si mesma. Nós precisamos colocar em ação a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé e não duvidar. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que aquele que duvida, aquele que não tem fé, é semelhante
a onda do mar. Aquele que não tem fé, diz lá Hebreus 11:6. Como é que Deus vai galardoar? Porque aquele que diz que tem fé, Deus vai galardoá-lo com as suas bênçãos, com a sua provisão. Então a nossa fé tem que ser exercitada para não ser morta em si mesma. Mas o verso 18 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como que a pessoa vai demonstrar a fé se não tem as obras? Elas andam juntas, elas andam de mãos dadas e a fé precisa ser exercitada. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo tremendo. Porque a gente não vai crer naquilo que a gente está vendo. A gente vai crer naquilo que a gente não está vendo. A gente vai estar crendo em uma provisão que ainda não chegou. Hebreus 11:1 diz lá, como eu já falei, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Então a fé, ela precisa ser nutrida. E como nós vamos nutrir a fé? O primeiro passo para a gente nutrir a fé é guardando os mandamentos do Senhor, crendo na palavra de Deus. O segundo passo para a gente nutrir a nossa fé é orando ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro passo para a gente nutrir a nossa fé é viver de acordo com a Bíblia. O quarto passo é esperar com paciência. O quinto passo é vencer a incredulidade. E o último passo é agir de acordo com a fé. A fé, muitas vezes, ela leva a gente a agir e ao encontro de algo que aos nossos olhos é absurdo. Só que a palavra de Deus, ele nos diz lá em Números 23:19, diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele fala, ele faz, o que ele fala, ele confirma. Em Isaías 55, verso 11, nos diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes ela fará e prosperará naquilo para o que foi enviada. A fé, ela tem que ser mantida principalmente em momentos difíceis. E é nesta hora que muitas vezes a gente perde o equilíbrio, a gente murmura contra Deus, a gente acha que não vai acontecer. Crer naquilo que vê é fácil. Crer quando o médico disse é uma gripe é fácil. Mas crer quando o médico disse é câncer, a pessoa acha que já está no fim a sua vida. E não é. A fé, ela tem que ser mantida principalmente nos momentos difíceis. Agir a fé é um elemento fundamental para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Exercer a fé, agir conforme a fé, nos faz sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Ter fé é aceitar a vontade perfeita de Deus, a qual muitas vezes nós temos medo de aceitar a vontade perfeita de Deus, porque a vontade perfeita de Deus não se encaixa com a nossa vontade humana. E muitas vezes a gente está pedindo ao Senhor para curar, ele vai e recolhe. Muitas vezes a gente pede a Deus para abrir porta de emprego, ele vai lá e fecha e tranca a porta de emprego. Então, a gente tem que aceitar a vontade de Deus. O sim, o não e o espera. Esse faz parte da fé. Há 3 pilares da fé. Há 3 pilares da fé. E quais são esses 3 pilares da fé? A palavra, a oração e a obediência. O crente que não medita na palavra, o crente que não ora, o crente que não obedece, como ele vai exercer a sua fé? Como ele vai sobreviver na tempestade? Como ele vai conseguir andar por cima das águas? Não tem como. Não tem como. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos unir a nossa fé às obras, porque a fé sem obra é morta. Exercite a sua fé. Bote a sua fé para alavancar. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo de exercer a sua fé. Deus, ele é fiel. Lá em Jeremias 1:12, ele diz, eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Se você está exercendo a fé, descansa o teu coração, aquieta a tua alma, porque vai acontecer na tua vida aquilo que você tem apresentado a Deus em oração. Porque se a tua fé estiver em ação na tua vida, junto com as obras, você vai cantar muito hino da vitória, você vai dar muito culto de ação de graça. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que Deus vai tão somente te encher de sim, sim, sim. Não, ele vai ter momentos que na tua fé, no exercer da tua fé, ele vai dizer sim. Mas vai ter momentos que no exercer da tua fé, ele vai dizer não e acabou. Vai ter momentos que no exercer da tua fé, ele vai dizer espera. E ele não vai te dizer espera uma semana, espera 15 dias. Ele está no controle. Mas você precisa exercer a sua fé. Quando Deus vê uma pessoa exercendo a sua fé, ele o chama de amigo. Ele chamou Abraão de amigo. E nós precisamos ser amigos de Deus e não colegas. Colegas não exercitam a fé. Ficantes não exercitam a fé. Só exercita a fé quem é amigo, só exercita a fé quem tem compromisso com Deus e com a sua palavra. E que nesta hora, o Espírito Santo de Deus te tome pela tua mão e diga, levante, põe-se de pé. Porque eu estou contigo para te ajudar a tu exercer a tua fé, colocar em ação a tua fé. Aleluia! Não fique só dizendo eu creio, eu tenho fé. Mostre pelas suas atitudes, mostre pelas suas ações que você verdadeiramente tem fé em Deus. Por que muitas vezes não vemos o sobrenatural? Os milagres acontecerem é porque Deus mudou, Deus não mudou. A palavra dele diz que ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A falha não está em Deus, o erro não está em Deus, está em mim e está em você. Mas se cremos verdadeiramente, como Deus falou a Marta, nós veremos a glória de Deus. Mas tire a tua fé do papel, e traga ela para a tua vida diária, para a tua vida cotidiana. Coloque a fé que é em ti em prática. E você verá o que Deus irá fazer na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. E que nos ajude. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.